uma pergunta da nossa ouvinte aqui, perguntando, quando levanta cedo de manhã, salivava muito e ela queria saber o que era isso e se teria alguma coisa a ver com o assunto de semana passada que a gente falou, né, que era gordura no fígado, mas enfim, a Nutri, como sempre, foi pesquisar para informar a gente corretamente o porquê e o motivo. Então, Nutri, por que a gente saliva? Existem vários motivos para isso, mas primeiro vamos entender o porquê que a gente saliva de fato normal. Então a saliva ela tem uma função de ajudar ali na trituração do nosso alimento, juntamente com os dentes na hora que vai se alimentar. Com isso ela vai formar aquele bolinho ou aquela umidação no alimento. Então por isso que a gente vai comer forma como se fosse um bolinho, né? Uma massinha em tudo que a gente come. Porém, quando essa saliva não está adequada, em quantidades adequadas, que é em excesso, que muitas pessoas percebem, ou até mesmo boca seca, que é falta de saliva, geralmente nesses casos é uma hiperglicemia. O que é isso? Uma diabetes descompensada ou excesso de glicose no sangue, ou o excesso de saliva é o que a gente vem comentar então hoje, principalmente. O que esse excesso pode ser sinal? Então pode ser sim vários sinais de uma saúde que precisa tomar um cuidado, mas principalmente essa é a função da saliva. Então, como mencionado, a gente precisa ter equilíbrio, nem boca seca e nem tanta saliva. Então, principalmente a saliva, ela pode surgir principalmente em momentos onde uma pessoa vai ter uma disposição ao vômito, tá? Então, é um sinal, um sintoma. Então, a pessoa está ali que não está bem, comer algum alimento que não fez bem. O nosso corpo ele é muito inteligente, ele tenta repelir, pôr para fora aquilo que não faz bem, quando ele não armazena. E ao pôr para fora, então, esse alimento, através do vômito, vai dar dores nas costas, ou vai dar um calorão nas costas, vai dar dor ali na boca do estômago e, consequentemente, vai salivar mais. Esse salivar mais é um sinal, um sintoma que o estômago ele está proveniente de algo que vai acontecer. Resumindo. Em seguida, temos também a questão de pessoas que têm inflamação de garganta frequentemente, ou com um resfriado, com uma gripe, então também é outro sinal e sintoma de tomar um cuidado. Às vezes está salivando ali, pegou exposição de mudanças de temperaturas, pode desenvolver uma inflamação na garganta depois, ou uma gripe ou resfriado, tá? E também a gente tem a consequência de principal, que é na maioria dos casos, como essa ouvinte nos trouxe, de manhã, ao salivar. E tem pessoas que é à noite com insônia. O que acontece? Muitas pessoas têm problemas com refluxo, hérnia de hiato ou até mesmo uma gastrite. Então, esse refluxo, essa má digestão pode influenciar, e a saliva em excesso já é um sinal, um sintoma. É um sinal. E assim, por exemplo, a azia, ela também gera a salivação demais, ou é uma resposta talvez para o vômito ou alguma coisa assim? Sim, para os dois sintomas, tanto para azia quanto para o vômito, o excesso de saliva já é um sinal, um sintoma. Então, a pessoa que tem um excesso de azia, o que a saliva tem de função além de umedecer o alimento? Ela tem um pH alto, ela tem um pH em torno de 7, que é mais base, na qual ela vem para, como que eu vou te dizer? Ela vem para cuidar e prevenir o que esse ácido prejudique os dentes. Então, ela tem essa grande função dentro da bioquímica, nessa questão da acidez. Então, essa saliva ela vem para neutralizar o efeito do ácido gástrico que vem lá do estômago, através de um refluxo, através de uma hérnia de hiato, ou então até outras doenças nessa região. Então, tem essa função grande e é o principal sinal e sintoma. Se você tem um problema gastrointestinal que não sabe, o excesso de saliva vem para mostrar isso. E ele mostra tanto de manhã quanto antes de dormir também. Eu vou citar eu de novo aqui. Quando eu vou deitar, dependendo da hora que eu vou jantar também, se eu janto um pouco mais tarde, geralmente quando eu janto um pouco mais tarde, eu vou deitar e já logo de início, quando eu estou deitado, quando vou dormir, dá aquela salivação um pouco mais alta. Tem a ver também com o horário que você vai se alimentar e tudo mais? Tem a ver sim com o horário, mas o principal ponto aqui cego que muitos devem estar pensando o porquê disso, não é só do alimento, mas sim é a quantidade desse alimento, se é um alimento pesado ou não, e principalmente se vai deitar após se alimentar.
que acontece? Pessoas que têm problema com o estômago, com gastrite, com azia ou qualquer um desses sinais e sintomas que a gente mencionou, essa pessoa tem que comer e repousar nem deitada e nem sentada. Ela tem que estar decline em um ambiente, num sofá ou cama. Ao deitar, então, com o estômago cheio, como muitos dizem, esse refluxo pode piorar, bem como a azia. Isso acontece tanto ao deitar e quanto uma pessoa que passou uma noite, então, deitada, que tem refluxo e às vezes não sabe, pode ter esse aumento pela parte da manhã, como é o caso do nosso ouvinte, que pode ser um sinal, um sintoma. Então, ela passou aí várias horas deitada, na qual esse refluxo vem desenvolvendo o seu esôfago e ela não percebeu ainda. E essa saliva está trazendo um sinal, opa, vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar do excesso de carne, vamos cuidar do excesso de cafeínas, que é proveniente do chimarrão, do café. Então, outra consequência para quem tem refluxo ou gastrite, tem que cuidar dos alimentos ácidos ou base. O que são os ácidos? São as frutas cítricas de modo geral, ou até mesmo a base. Então, tem pessoas que têm gastrite ou essa ânsia que não conseguem comer banana. E banana é um alimento base, então, sendo vários outros também, a gente tem que cuidar. Tem que cuidar, eu falo porque o banana me dá azia. É uma coisa que parece que não é tão pesada assim, mas aí gera essa consequência. A falta da saliva ou ela demais, existem algumas doenças que a gente já pode ficar meio atento a isso ou procurar uma ajuda médica quando se tem demais ou se tem de menos? Isso, então, isso que a gente abordou hoje, quem tem bastante excesso de saliva, a gente já mencionou o porquê que isso pode ser proveniente, então há problemas gastrointestinais aí envolvidos. Todos os sinais e sintomas que a gente mencionou está envolvido com o sistema digestório, então precisa já de antemão agendar uma avaliação nutricional, onde essa avaliação o nutricionista vai identificar os seus sinais e sintomas, principalmente uma nutricionista clínica, para ver os seus hábitos alimentares. Às vezes a pessoa que está nos ouvindo fala, mas eu como saudável, mas eu me cuido, isso e aquilo. Bom, você está dizendo isso dentro da sua visão e conhecimento. O profissional nutricionista, ele é capacitado e estudado para isso, para identificar, através dos seus hábitos alimentares, horários de sono, o seu estresse, suas emoções, o que isso está afetando nos seus sinais e sintomas do seu sistema digestório. Com isso, através de uma avaliação, vai identificar qual é o melhor tipo de tratamento. Se vai ser com uma alimentação, se vai precisar de uma suplementação. E aí sim, claro, em sinais e sintomas mais graves, juntamente acompanhado com um médico da área. Então, puxando então para a nutrição, o primeiro passo é agendar uma avaliação, na qual, através da nutrição, você vai tratar essa doença através dos alimentos certos, na hora certa e quantidade certa. E para as mamães? Engravidou, e aí? Como é que fica? Saliva demais? Tem um outro corpo crescendo ali? Quais cuidados que tem que se ter também? O principal sintoma do excesso da salivação é porque tem gestantes que é no primeiro trimestre, gestantes que são no segundo, ou outras que é no terceiro trimestre que começa a dar azia. Porque o bebê ele está já num tamanho grande, já está quase no momento do parto, então é a principal hora que tem bastante azia. Com esse excesso de azia e todos os órgãos ali espremidinhos, pode aumentar então essa salivação. Na questão já do excesso da salivação, já se encontra então a azia em muitos casos, e a gente também vai ter que tratar uma forma adequada essa azia, sem que afete na questão nutricional da mãe vezes o feto. Então também precisa de um acompanhamento nutricional. Mas eu tomo tal medicamento para passar azia, eu tomo isso, tomo aquilo. Cuidado, temos muitos medicamentos que as pessoas se automedicam, né? Sem ter um acompanhamento nutricional ou médico principalmente, que acaba influenciando na absorção de outros nutrientes. Então acaba desenvolvendo falta de ferro, então uma ferritina baixa, enfim, várias complicações e até mesmo na casa com osteoporose, porque passou anos e anos e anos tomando medicamentos aí que influenciam na absorção do ferro ou do cálcio. Então faça certinho, tire em vista na sua saúde, é o melhor patrimônio que você vai ter a longo tempo. E se ele está incomodando demais para nosso ouvinte, a salivação demais, está com azia e procurou na internet e viu, isso aqui ajuda.
faz isso ou não? Não procura o que tomar? Tem algo mais natural que ajude a diminuir a azia para ajudar também a diminuir a salivação? É tudo aquilo que a gente fala. Às vezes o barato custa caro no final. Buscar uma dica na internet, tem todas as dicas, tem todos os cardápios, tem todos os tipos de dietas que você imaginar. Mas jamais vai ter aquele especial para o seu corpo, para o seu organismo. Como você mencionou, você não consegue comer banana, certo? Como tem pessoas que têm azia que conseguem comer, só que a gente vai ter que ajustar na tabela nutricional como que isso não vai afetar no organismo. E eu trago a banana como exemplo. Existem vários alimentos que de uma forma que a gente retira ou coloca pode influenciar em surgimento de outras doenças ou até mesmo o tratamento da doença atual. Então, vamos supor, muitas pessoas não conseguem incluir os alimentos ácidos, que é a principal fonte de vitamina C. Como que eu vou reajustar essa vitamina C no organismo da pessoa? Então, não é um alimento, não é uma dica lá que você vai encontrar na internet, mas sim uma parte desde que você acorda, desde a hora que você vai dormir, com os alimentos certos e com as misturas certas. Então tem alimentos que também a gente vai fazer uma mistura ou separar eles na combinação. E também não é simplesmente tirar ele da alimentação ali, né? Às vezes vai fazer falta depois também. Apesar de fazer mal, faz falta depois. Exatamente. Então a gente precisa reorganizar essa questão nutricional, por isso que já se diz nutricionista. É o profissional capacitado de ver os nutrientes internamente de um alimento, que isso se chama bioquímica alimentar. Então, é estudar essa função do alimento para o seu organismo, de acordo com cada doença ou situação. A gente vai tratar a doença através do alimento. E é que nem um medicamento, você vai ter a quantidade certa, na frequência certa, no momento certo. Aquilo que a Nutri sempre preza e sempre repete aqui, que a gente precisa saber disso.